Bem, pessoal, nós vamos responder a questão 40 do edital de Guidoval. Antes disso, quero só deixar claro que no edital não fala do LibreOffice Calc, mas foca mais no Microsoft Excel ou no Google Planilha. Então, tipo assim, eu vou responder a questão conforme está solicitando o exercício, mas também vou abordar outros aplicativos como a gente já está acostumado nas nossas aulas. Bem, o que a questão diz? A questão diz o seguinte: podemos afirmar que um determinado usuário que esteja utilizando o Microsoft Excel, então já está bem claro que é um programa de planilha que pertence à Microsoft, né? O nome dele é Excel. E ele está falando assim que ele pode controlar a exibição das fórmulas das seguintes maneiras: alternar entre a exibição das fórmulas, impedir que uma fórmula seja exibida na barra de fórmulas e exibir a fórmula que foram ocultadas anteriormente, removendo a proteção. Então ele falou que isso é possível, né? Vamos lá. Vamos considerar que o arquivo seja nosso primeiro, né? Antes disso, só recapitulando. No Excel, a gente trabalha... Vamos fazer essa análise aqui. No Excel a gente trabalha com células, porque a gente preenche os valores lá. Outra coisa que a gente precisa ter... Desculpa, o slide errado. Vamos revisar algumas coisas. O nosso programa aqui de planilhas, independente de qual ele seja, ele é formado por linhas e colunas. As linhas são os números, as colunas são as letras. E o encontro delas forma uma célula, né? Às vezes você vai ver no exercício lá, clicou no campo tal. Geralmente o cara vai falar que clicou na célula A1, B2. Então, tipo assim, são exemplos de célula. Só para você não perder o costume, às vezes você vai ver o B2 escrito assim, ou assim. Também pode acontecer dele estar assim. Professor, o que é esse cifrão aí? Esse cifrão é porque está trancando aquela referência, ou seja, toda hora vai usar o B, né? No caso aqui, ó, tá toda hora usando o B. O 2 vai ser usado uma vez. Aqui, ó, tá usando o B, tanto o B quanto o 2 em todos os cálculos que eles forem realizar lá. E aqui está usando somente o 2. Então vai variar, vai ocorrer as variações e o B vai ficar. Só recapitulando aí que isso também é célula. Às vezes no enunciado do exercício você vai ver as células lá, pra você não estranhar. Feito isso, vamos passar para outra informação aqui. O que eu posso escrever nesses campos aqui dentro? Nesses campos aqui. Eu posso escrever texto, números e fórmulas. O texto é fácil você lembrar. Ó, tá aqui, ó. Aluno: Pati, Maria, Tiago. Valores do primeiro bimestre: 15, 16, 17 e assim repetir, né, até o quarto bimestre. Os valores que eles tiraram lá. Então são coisas que a gente pode ter. Além desses valores, a gente também pode ter fórmulas. Beleza? Fórmulas. Quais são as fórmulas que a gente pode ter? A gente pode ter expressões matemáticas e expressões lógicas. Beleza? Além das expressões matemáticas e lógicas, nós também temos funções. Fugiu de mim mesmo. Nós temos também as funções. Então, o que a gente tem que saber sobre fórmula? Toda fórmula inicia com sinal de igual. Professor, eu errei essa daqui porque lá no exercício não começou com sinal de igual. Ó, fica atento. Se toda a fórmula começa com sinal de igual, você não pode esquecer disso não. O cara que criar a questão para você lá, ele pode esquecer, que aí a gente vai entrar com recurso.
Mas você não, se você esquecer já era. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, 13 mais 14. Entendeu? A fórmula começa com sinal de igual. Se eu escrevesse apenas 13 mais 14, nada vai acontecer. Se eu colocar o sinal de igual, isso vai somar e vai aparecer para mim o resultado, que no caso aí é 27. Isso no caso uma expressão matemática. Então, ó, esse daqui não é aceito. Beleza? Ele não é aceito. E esse aqui, ó, vai funcionar tranquilamente. Tá ok? Esse vai funcionar tranquilamente. Se esquecer disso, que a fórmula, expressões matemáticas e tal, fórmulas, tem que começar com sinal de igual. O que, que são fórmulas? São expressões matemáticas ou lógicas e no caso também as funções. Beleza? São essas coisas que eu preciso que você lembre de fórmula. Depois a gente aprende a fazer. Professor, mas por que a gente está falando de fórmula? Porque a gente está entendendo o enunciado do texto. O enunciado do exercício. Ele disse assim: podemos afirmar que um determinado usuário que esteja utilizando o Microsoft Excel pode controlar a exibição de quê? Das fórmulas. Então, para a gente, o que é essencial aqui é a exibição das fórmulas. A gente já sabe que é o Excel. Então, agora a gente vai partir para a exibição das fórmulas. Para trabalhar com exibição de fórmulas, eu não sei, mas eu já sei que fórmula tem que começar com igual. Eu sei que dentro de uma fórmula pode ter uma operação de soma, pode ter um operador lógico. Deixa eu fazer um operador lógico aqui para vocês verem como que é. Beleza? Pode ter um operador lógico. Outra coisa importante, você pode usar parênteses. Lembrando que para que serve parênteses? Parênteses é aquilo que você tem que resolver primeiro, né? Considerando que você tem a soma, subtração, divisão, multiplicação, se tiver parênteses, você primeiro faz o que está no parênteses, depois é multiplicação ou divisão, depois é soma e subtração. Ah, e esse último aqui vai ser feito? Não. Por quê? Porque quando se fala de planilha tem que começar com o sinal de igual. Então eu coloquei aqui para vocês lembrarem disso. Essa daqui, ó, tá fora de cogitação. Se eu riscar ela aqui para vocês lembrarem que ela não tá com nada no balaio. Ó, tá riscada lá. Nada no balaio. Essa conta aí não tem vez na sua vida. Vamos lá. E tem as funções que a gente vai ver mais pra frente aí. Mas onde que aparece todas essas coisas? Essa fórmula, essa função quando a gente cria? Quando a gente escreve no campo aqui do Excel, por exemplo, eu vou criar aqui o Léo. Quando eu escrevi Léo, apareceu na parte superior. Na parte superior aqui, ó. Isso daqui é a nossa barra de fórmula. Ah, mas aí não tem fórmula não, professor. Aí só está escrito Léo. É porque é texto. Lembra que a gente pode usar texto ou número? Quando a gente está escrevendo dentro do campo, automaticamente vai referenciar lá em cima. Ó, tá vendo? Agora, quando eu escrever uma fórmula, ela também aparece lá em cima, ó. Estou construindo a fórmula, ó. Tá aparecendo no campo que eu estou escrevendo? Tá. E tá aparecendo lá em cima. Ah, professor, a fórmula tá aparecendo. Você disse assim que quando a gente faz uma fórmula aparece o resultado. É porque eu esqueci de desmarcar isso daqui, ó. Pronto, ó, tá vendo? Eu estou usando fórmula, mas só aparece o resultado. Então tem aqui, ó. Se eu clicar aqui dentro,
Se eu clicar aqui dentro, aparecem as fórmulas. Se eu clicar aqui dentro, ó, eu consigo ver as fórmulas lá na barra de fórmulas. Tá vendo? Consigo ver as fórmulas na barra de fórmulas. Então eu já sei que a barra de fórmula me mostra as fórmulas que tem dentro de uma determinada célula. Vou anotar isso aqui, certo? Não sei muita coisa do exercício não, mas eu já sei que a gente já analisou célula, já analisamos fórmula e conhecemos a barra de fórmula. E o que nós ficamos sabendo agora aí? Qual é a fofoca que nós temos que passar para frente? A barra de fórmula exibe a fórmula, enquanto a célula exibe o resultado. Não é isso? Então, ó, a barra de fórmula, ela vai exibir a fórmula. E o que a gente sabe sobre fórmula? Que toda fórmula começa com sinal de igual. Toda fórmula começa com sinal de igual. Essa é uma das coisas que a gente sabe. E a célula, ela vai exibir o resultado. Aí, o que nós temos que fazer? De posse dessas três informações, a gente conseguiu entender o enunciado do exercício. Podemos afirmar que um determinado usuário que esteja utilizando o Microsoft Excel pode controlar a exibição das fórmulas das seguintes maneiras. Então agora está falando do usuário, não está falando que ele enviou o arquivo para alguém e esse alguém está tentando fazer nada não. Mas o próprio usuário, né, ali no seu computador, ele vai administrar a exibição das fórmulas. Isso é possível? Isso é possível. Vamos ver agora as alternativas que nós temos. A primeira alternativa diz assim, ó, alternar entre a exibição da fórmula e o seu resultado. Bem, a gente já sabe que quando a gente clica na célula, só da gente clicar na célula, aparece a fórmula lá em cima. Ou seja, na célula eu vejo o resultado e na parte de cima eu vejo a fórmula. Isso não é alternação, é o padrão, é o natural, beleza? Mas o enunciado falou de alternar, ou seja, uma coisa pela outra, uma troca, né? É igual acender e apagar a luz, é o mesmo botão, ele alterna entre acender e apagar a luz. Então, o que o cara está querendo? Vamos fazer o teste aqui. Na célula, a gente fazer essa alternação. Bem, o Excel, ele tem nele aqui, ó, a opção da gente ir em fórmulas e pedir para mostrar as fórmulas. Isso vai fazer a alternação do valor para a fórmula. Vou fazer aqui no meu LibreOffice mesmo, para a gente ganhar tempo. No meu caso aqui é exibir, ó, mostrar a fórmula. Olha lá. Alternou, não alternou? Estou vendo todas as fórmulas. Deixa eu centralizar isso aqui para você não ficar perdido. Pronto. Então o que acontece? Aqui estava aparecendo valores, mas agora está aparecendo a fórmula. Por quê? Porque eu alternei, certo? Eu alternei entre exibição da fórmula e resultado. Então, como que faz isso no Excel? Você vai seguir esse passo a passo aqui, ó. Você vai em fórmulas, aí lá no grupo de auditoria, você vai em mostrar a fórmula, tá? Deixa eu te mostrar aqui
para você dar uma olhada, ó. Você tem aqui fórmula, né? E você pode ir aqui no grupo que é auditoria, clicar aqui, ó, em mostrar a fórmula. E no Google Planilhas? No Google Planilhas, você vai lá em ver. Você vai lá em ver e pede para mostrar, escolhe a opção fórmula. Tem também, tá? A tecla de atalho é o acento, é o Ctrl, segurar Ctrl e apertar o acento grave. Aí você testa aí pra mim, se vai dar certo ou não a tecla de atalho. Mas recomendo você fazer o manual primeiro, para você ver o resultado. Entendeu? É isso. Beleza? E no LibreOffice, que é só clicar em exibir, mostrar. Nem estou escrevendo ele no seu slide para você não se confundir. Mas a gente já sabe que a primeira alternativa é verdadeira. Bem, o que a segunda alternativa diz? Diz que é possível impedir, né, impedir que uma fórmula seja exibida na barra de fórmulas. Será que isso é possível? Será que é possível impedir? Bem, vamos ver. O que acontece? Você pode simplesmente no Excel, suponhamos que você tem uma fórmula aí. Vou colocar qualquer uma só para a gente entender, porque vai se aplicar a mesma a todas. Olha só, se a gente clicar aqui, a gente viu que é uma fórmula. De acordo com a primeira afirmação, só de eu apertar em mostrar a fórmula tem que aparecer. Realmente está aparecendo. Eu consigo alterar. Não vai aparecer o resultado, está aparecendo a fórmula. Quando eu desativar aqui, ó, está aparecendo a fórmula. Por quê? Porque 15 não é maior, né? 12 não é maior que 15, então falso. Se eu mudasse aqui e colocasse 152, olha lá, alterou para verdadeiro. Então realmente o botão mostrar a fórmula está funcionando tranquilamente. Agora eu não quero que apareça a fórmula aqui na barra de fórmulas. Ou seja, quando o usuário clicar, ele não vai ver fórmula nenhuma. Como que eu faço isso? Eu tenho que ir lá em revisão. E peço para proteger a planilha. Antes de eu proteger a planilha, deixa eu pedir para ocultar, né? Clica com a direita. Formatar células. Ocultar. Quando eu clicar em OK, nada vai acontecer. Mas a gente é o passo a passo. Então eu vou até anotar aqui para vocês não esquecerem. O que eu fiz, ó? Clica com o botão direito sobre a célula desejada. Clicar com o botão direito do mouse. Precisa lembrar que é do mouse. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre a célula desejada. Essa é a primeira coisa que eu faço. Formatar células. Eu vou em formatar células. Lá vai ter um... O que tinha lá? Eu pedi para formatar a célula. Proteção. Na aba proteção. Aí eu vou na aba proteção. Clicar na guia
Depois eu vou em ocultar. Vai ocultar alguma coisa? Não, vai querer. Então vou anotar aqui pra você, ó. Vai querer, mas não vai poder. Então querer não é poder. Ele vai querer, mas não vai poder. Para ele poder, a gente vai ter que fazer. Ele precisa de uma ajudinha aí. Qual é a ajuda que ele precisa? A gente vai colocar aqui agora. Ele precisa que a gente vá em. Deixa eu anotar isso também. Estou esquecendo aqui, ó. Clicar no botão ocultar. Aí depois a gente vai em OK. Pronto. Agora aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em revisão. Clicar na aba revisão. Então aqui, ó, revisão. Vou em proteger planilha e proteger planilha, criar uma senha. Aí vai me pedir para criar uma senha. Eu vou criar a senha aqui, simples, tá? No meu caso aqui é 1, 2, 3. E vou clicar em OK. E aí vou ter que digitar de novo. E OK. Criar uma senha. OK. Pronto. Aí vai funcionar. Agora vai funcionar. E realmente, ela tá lá, tá funcionando, tá vendo? Se a gente clicar embaixo agora e escrever, lá, ele não deixa nem escrever porque está protegido. Então a gente tem que apertar em OK. A célula ou gráfico que você está tentando alterar está em uma planilha protegida. Para fazer alteração, vamos desproteger a planilha aqui, ó. Senha 1, 2, 3. Quando eu desproteger a planilha, eu consigo ver. Agora, se eu quiser proteger só essa célula, é possível? Vamos ver aqui. Ó, selecionar as células bloqueadas. Vou selecionar apenas as células bloqueadas agora. Selecionar as células bloqueadas. Se essa célula está bloqueada. Pronto, é só ela que eu queria. Então, bem, você só pode fazer isso no final do serviço. Aí a configuração vai ter que ser personalizada para permitir a edição. Mas, no nosso caso agora tem um conhecimento avançado. Bem, o que aconteceu? Já vimos que querer não é poder, mas com a ajudinha aí
do proteger planilha, foi possível realmente acontecer o efeito que o texto tinha comentado, né? Então só é possível fazer isso se a gente usar esse recurso. No entanto, o exercício não definiu que não era possível. Ele fez a afirmação, é possível? Estamos vendo que é possível. Vamos agora para a terceira afirmação. Terceira afirmação. É possível exibir as fórmulas que foram ocultadas anteriormente, removendo a proteção? Será que é possível? Cara, é possível. O que acontece? Para você fazer isso, basta a gente ocultar. Na verdade, basta a gente desfazer a proteção. Ó, então se eu for aqui, ó, e quiser, eu quero ver a fórmula que eu não estou vendo. A gente vai aqui em revisão e pede para desproteger a planilha e digita a senha que foi criada para ela. Se a gente fizer isso, fica visível para a gente. Então aqui, ó, exibir fórmulas que foram ocultadas anteriormente, removendo a proteção. Como que faz isso? Acesse revisão. Depois a gente clica em desproteger. Digita a senha. Aperta OK. Acho que é OK mesmo. Deixa eu ver se é OK eu aplicar. Proteger. Desproteger. É OK. OK. Ou Enter, tá, gente? Caso você quiser usar a tecla Enter aí, fica aí disponível para vocês. Então, essas três alternativas, essas três informações são verdadeiras. Então, voltando aqui, ó, eu já sei que isso é verdadeiro, porque eu pude testar, né? Mas na hora da prova não tem como testar. Com certeza que não, você estuda antes. E, no entanto, vocês estão com pouco tempo, né? Tipo assim, mesmo tive 60 dias, é pouco. Informática exige uma demanda maior. Mas é de utilização. Só estudar não é suficiente às vezes. Você precisa utilizar, começar a usar. E vocês quase não usam, né? Então, recomendo aí, passando na prova, acessar o site da Udemy e começar a fazer um cursinho de informática aí. Agora que a gente já sabe que as três informações são verdadeiras, e por que elas são verdadeiras? Porque a gente testou, viu que é verdade. Ou seja, no caso de vocês não é questão de teste, é questão de conhecer. Por conhecer você pode testar. Então eu ensinei para você testar e você conhecer. Então você conheceu hoje a barra de fórmula, aprendeu que você pode exibir a fórmula, né, mostrar ela ou não, de acordo com o aplicativo que você estiver utilizando, aplicado em todos. Você pode só clicar que você vê a fórmula aqui,
Você pode proteger, ocultar essa fórmula, né? Quando você for formatar sua célula lá, tem a opção no Excel de bloquear e proteger a fórmula. Olha lá, ocultar a fórmula. E para ocultar alguma coisa, a gente tem sempre que proteger Para proteger, tem que criar uma senha. Então a ideia é a mesma. Eu estou usando um aplicativo diferente do Excel, mas que tem o mesmo objetivo, que é planilha. No meu caso aqui é o LibreOffice. A ideia é a mesma. Então, para me proteger, ó, não está aparecendo mais a fórmula, ó, dessa célula, tá vendo? Não apareceu. Foi só essa que eu protegi. Se eu proteger todas vão ficar protegidas. Então, e para me escrever também, não é possível que está protegido. Então, eu quero usar. Você vai ter que desproteger ela. Para você desproteger, tem que saber a senha. É isso que o exercício está falando. Então, agora eu usei uma ferramenta semelhante, mas de criador diferente. Eu estou usando o LibreOffice e funcionou. A ideia foi a mesma. Então, realmente, eu posso alternar entre a exibição? Posso. Eu posso impedir que uma fórmula seja exibida? Posso. Eu posso impedir. Eu posso exibir as fórmulas que foram ocultadas? Posso. Como fazer isso? Os slides estão te explicando aqui como fazer. No caso de alternar, é fórmula, mostrar a fórmula. Deixei uma cola para vocês aqui também do Google Planilhas. No caso de exibir a barra de fórmulas, né, de impedir que a fórmula seja exibida, tem um passo a passo aqui. E para exibir o que foi ocultado, você tem que acessar a opção de desproteger. O objetivo aqui, ó, tem que desproteger. Para desproteger, tem que digitar a senha e confirmar. Então, estou colocando aqui, ó, para vocês recordarem. Beleza? Depois desse conhecimento, a gente pode fazer a questão. Professor, você nem leu o resto da questão. É verdade. Mas como eu estou te ensinando, né? Eu preciso que você entenda o que o enunciado está dizendo lá. Então agora a gente vai para essa parte aqui, ó. A parte 2 do nosso exercício 40. O que que diz? Diz assim, ó. Após a análise das afirmativas acima, marque a alternativa correta e mais adequada. Ou seja, nós fizemos a análise, porque nós verificamos tópico por tópico, afirmação por afirmação, melhor dizendo. Nós fizemos a análise. Agora a pergunta que não quer se calar é: com qual dessas alternativas nós vamos ficar, né? Qual dessa alternativa é a mais ideal para a gente? A gente viu que todas são verdadeiras.